Olá, eu quero continuar a conversar com você sobre o comunismo. Eu sei que existem muitas interpretações erradas com relação ao comunismo, e quando a gente fala em comunismo, a gente geralmente pensa na ex-União Soviética, em Cuba, Venezuela agora e também Coreia do Norte. E é verdade que esses países eles foram dominados ou são dominados ainda pelo comunismo. Mas quando a gente fala em comunismo, temos que pensar que antes do comunismo existe o que é chamado de socialismo. E o socialismo também é mal interpretado no que diz respeito à sua origem, porque é associada a Karl Marx. Karl Marx, de fato, foi um socialista que idealizou o comunismo. Mas o socialismo ele já existia antes de Karl Marx. Já era defendido por filósofos, e não é ele quem inventou o socialismo, como muitos podem pensar. Por exemplo, quando você olha para Robert Owen, ele que viveu em 1771 a 1858, ele era um filósofo que defendia o socialismo antes de Karl Marx. Ele defendia que precisava destruir a religiosidade das pessoas, porque a religião só tornava as pessoas imbecis, tolas, e colocava o homem abaixo da sua dignidade. Ele entendia que o socialismo iria elevar o homem a uma dignidade que o cristianismo jamais pôde oferecer. Tivemos vários outros pensadores aí antes de Karl Marx. Mas eu quero falar sobre Marx porque ele é o chamado pai do comunismo e, de fato, ele foi o maior mentor do comunismo. Quando a gente pensa nesse homem, ao olhar para ele de longe, distante, parece que ele era um herói, um homem realmente admirável, controlado, pensador, alguém que realmente pensava no bem do próximo e que, pelo seu altruísmo, defendeu aí o que nós chamamos de comunismo ou de igualdade das classes. Mas, na verdade, quando nós olhamos mais próximo, nós vamos enxergar um outro Karl Marx, que não é retratado aí pelos livros, pela maioria dos professores, não é retratado nas universidades, e por isso as pessoas admiram bastante esse homem que no seu caráter era um caráter repulsivo, um homem realmente de uma personalidade extremamente complicada e que era tão amável e tão querido que ao final da sua vida, morrendo sozinho em Londres, depois já de ter os seus filhos todos terem morrido, um deles, uma filha, inclusive, suicidou, a mulher havia morrido de câncer. Depois de toda esta fase e ter terminado sozinho e morrido sozinho, sabe quantas pessoas tinha no velório de Karl Marx? Tinha 6 ou 7 pessoas. Aí você pega e olha, por exemplo, é um contraste que eu gosto de fazer, é pensar em alguém que viveu na mesma época, na mesma cidade, só que tinha uma vida completamente oposta à de Karl Marx, que era Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era um pregador londrino, mas que morreu na França e depois foi sepultado ali na Inglaterra. No período ali, ele viveu, no contexto, no período de Karl Marx. Charles Spurgeon, que morreu no dia 14 de março de 1883, foi alguém muito querido por toda a cidade de Londres, ao ponto que enquanto era conduzido o seu corpo no caixão para o sepultamento, mais de 60 mil pessoas estavam nas ruas. Agora compare Karl Marx, que morreu nesse mesmo período aí, ele tinha 6 ou 7 pessoas ali na sua morte, no seu sepultamento, o que realmente demonstra que ele era um homem
não muito amável, que não construiu verdadeiras amizades. Aliás, apenas uma de um filósofo, Engels, que foi o que mais continuou fiel a ele, mas, na verdade, ele era considerado por aqueles que conviviam com ele como uma pessoa insuportável, uma pessoa arrogante. Ele era preguiçoso, ele não trabalhava. Quando ele casou-se com uma duquesa, com uma mulher da nobreza, uma filha de um nobre, na verdade, para ser mais honesto, da Alemanha, e ele era sustentado pela condição financeira dela. Depois que essa condição financeira acabou, ele era sustentado por amigos, ele não tinha uma profissão, não era alguém que produzia, não era alguém que realmente pudesse dizer que fez algum bem à sociedade. Quando ele recebia algum valor, e conta-se de uma história em que ele recebeu um valor considerável de um tio, e tinha muitos credores cobrando o tempo todo ali na casa dele, ao invés dele pagar as contas e trazer o sustento para sua casa com aquele valor que ele havia ganhado, ele preferiu gastar com bebidas, com festas, viajando, com charutos, gostava muito de fumar, e depois voltou para sua casa com pouquíssimo valor daquele valor total que ele havia recebido, que não dava para nada praticamente. A sua esposa se angustiou profundamente com isso. Realmente a vida desse homem foi um desastre completo. Mas por que ele é tão amado assim? Primeiro porque ele escreveu um livro chamado O Capital, que é o livro que é mais conhecido dele e que foi traduzido depois da sua morte para o russo e causou ali a Revolução Russa, que formou ali depois a União Soviética, ali com Lenin, depois Stalin e outros que continuaram ali por um bom tempo. Então, na verdade, foi o sistema comunista implantado na Rússia e depois em outros países que promoveu Karl Marx. E ele próprio, até onde eu estudei sobre ele nunca esteve na Rússia. Ele foi expulso da França, foi expulso da Bélgica, da Alemanha, refugiou-se na Inglaterra, onde ele morreu. Ele tem até a história dele ter armado para expulsar um dos líderes comunistas mais brilhantes, que era um russo, e esse russo que depois traduziu o livro dele para a Rússia e que promoveu aí as ideias dele. De fato, os pensamentos de Karl Marx são pensamentos e ideias que são sedutoras, mas elas seduzem para um caminho de destruição, um caminho que tem se mostrado cada vez mais completamente distante daquilo que eles prometem. Na verdade, quando você olha para o comunismo, ele é um fabricante de ícones e de narrativas falsas acerca daqueles que eles declaram ser os seus heróis, Che Guevara, Fidel Castro, Nelson Mandela, todos esses que são tidos como heróis, na verdade eram assassinos, bandidos, pessoas que mataram muitos e muitos. Che Guevara, por exemplo, ele foi alguém que é acusado de ter presenciado e determinado a morte de mais de 700 pessoas. Era realmente uma pessoa sanguinária. Fidel Castro não precisa nem de muito esforço para você descobrir sobre ele. E Nelson Mandela, que é visto aí como um herói africano, na verdade foi um genocida. Ele era um ativista comunista e nada daquilo que é contado pelos livros ou retratado pelos filmes é verdade. O que, a não ser a prisão dele, mas o restante eles não contam, é uma narrativa falsa para enganar as pessoas. É o canto da sereia. E aí o que acontece? As pessoas começam a acreditar nessas versões e elas nunca procuram, de fato, se inteirar para saber se isso é verdade ou não. Para encerrar esse vídeo, uma vez perguntaram a Karl Marx qual que seria os seus 2 maiores sonhos. Sabe o que ele disse? Destruir o capitalismo e o segundo sonho seria destruir o cristianismo. Essa é para você aí que é cristão e gosta de Karl Marx, que gosta do comunismo.
E só uma coisinha mais para você que é cristão e gosta do comunismo: o comunismo matou muito mais que o nazismo, embora o nazismo seja uma versão do socialismo, porque o socialismo não é de Karl Marx, é antes dele, como eu disse no início do vídeo. E o nazismo é um socialismo que o próprio Hitler disse que interpretou corretamente o socialismo. O socialismo da União Soviética, o socialismo de Karl Marx, é que levou ao comunismo. Mas, comparando o comunismo, que é uma versão do socialismo, e o nazismo, que é outra versão do socialismo, o nazismo não matou nada perto do comunismo. O nazismo matou 6 milhões de judeus e homossexuais foram mortos e tal. Terrível. Hitler foi um monstro. Mas o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você, viu? Que defende aí o comunismo e continua matando na Coreia do Norte, continua matando na Venezuela e querem matar aqui no Brasil também. Aliás, já estão fazendo isso, utilizando desse momento da pandemia. Mas só para você pensar um pouquinho, tá bom? Pesquise outras fontes, não fique só nas fontes que os seus professores de universidade passam para você, só naquelas fontes que o seu professor passou, ou que algum site aí de um esquerdista passou para você. Procure saber um pouco mais, procure investigar um pouco mais, e você vai descobrir o monstro terrível que você está defendendo, chamado comunismo. Que Deus te liberte, que Deus te ilumine a mente, quebrante seu coração e te faça enxergar que você está defendendo, na verdade, é um monstro anticristão que odeia o Evangelho, que odeia Cristo, e por isso deve ser combatido pela verdade. E é por isso que eu faço esse vídeo aqui. Um abraço.